abraço! Olá, pessoal! Tudo bem, pessoal? Vamos continuar com o nosso estudo. Esse vídeo agora, eu vou iniciá-lo no tópico 3 da parte 1 desse estudo, ok? Cristo, regente e a igreja corregente sobre as nações no milênio. Então, eu estou explicando para vocês o processo para entrar no reino milenar de Cristo, ok? Então, vamos lá aos textos, e os textos a seguir, né? É a promessa de Cristo aos vencedores que estarão assentados com ele nas regiões celestiais. Isso acontecerá no milênio, na corregência da igreja sobre as nações com vara de ferro, junto com Cristo, que será o regente também com vara de ferro. Aí eu vou te perguntar, onde Cristo regerá as nações? Na terra, pessoal, na terra. E onde a igreja glorificada corrigerá as nações? Também na terra, pessoal, junto com Cristo. Cristo rege e a igreja vai corrigir as nações. Sendo que tanto Cristo como a igreja glorificada reinarão nas regiões celestiais durante o período milenar. Ok? Vamos a um texto bíblico aqui para você ir dominando esse assunto. Apocalipse 2, versículo 26 e 27. JFA, João Ferreira de Almeida. Vamos lá. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Está falando que a igreja vai reger as nações. Cristo vai dar esse poder para a igreja quando ele voltar lá no tribunal dele. Versículo 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Ou seja, Jesus está prometendo para a igreja que ela vai corrigir as nações no milênio junto com ele. O mesmo poder que o Pai deu para Jesus, Jesus está dando para a igreja, ok? A igreja glorificada terá poderes, então, sobre as nações. Onde? Na terra. Está escrito. Mas tendo acesso ao terceiro céu. Isso aqui é algo inédito. A igreja vai subir e descer ao céu no milênio. A igreja, não as nações, ok? Vamos a outro texto, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Diz assim, ó: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Coisa impressionante, né? Apocalipse 3, versículo 21, promessa de Cristo. Aí vem a pergunta: onde é o trono de glória de Cristo? No milênio, pessoal. Lá no templo de Ezequiel, em Jerusalém, que vai ser construído para Cristo reinar sobre as nações e a igreja reinar também com Cristo nas nações. Ok? Olha como Paulo, que nem tinha o livro de Apocalipse, de João, né? Nem tinha ainda esse livro, mas já ensinava Timóteo e os cristãos a corregência da igreja sobre as nações, da mesma forma que Cristo mostrou para João. Então, Cristo mostrou para João e Paulo fala para Timóteo isso em outras palavras. Veja só. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versos 11 e 12. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos também com ele, reinaremos. Ou seja,
Olha o que Paulo está dizendo. Que a igreja reinará com Cristo, mesmo morrendo ou sofrendo, assentada nas regiões celestiais. É uma palavra de fé que Paulo está lançando aqui, ok? Mesmo morrendo ou vivendo, ela vai estar assentada nas regiões celestiais com Cristo. Ou seja, a igreja vencedora, que aqui estará glorificada, irá reinar com Cristo 1000 anos. E nesse período milenar, ela, a igreja, terá acesso ao céu por terem sido vencedores e glorificados na vinda de Cristo, que é o que Paulo falava com Timóteo. Então, Paulo fala para Timóteo, né? E Paulo também falou para a igreja de Corinto, usou muito esses termos. Olha só o que Paulo falava sobre a subida e descida da igreja no céu quando estiver no milênio. Assentados nas regiões celestiais, ou seja, no milênio tereis acesso ao terceiro céu. É isso que Paulo está falando, ok? Veja que Paulo já via e pensava sobre a igreja assentada nas regiões celestiais e que a igreja glorificada terá acesso ao terceiro céu e à terra para corrigir as nações no milênio, que é a igreja glorificada subindo e descendo no período do milênio. E as nações verão tudo isso, tá, pessoal? Vê a igreja subindo e descendo para o céu, lá no tempo de Ezequiel. Ela vai ver tudo isso e será para testemunhos pelos séculos dos séculos. Que coisa, hein? Quando Paulo fala de assentados nas regiões celestiais, ela diz que ele estava falando a igreja subindo e descendo durante o milênio, tendo acesso ao céu e voltando para a terra para corrigir as nações. Então, veja que Paulo via e pensava sobre a igreja assentada nas regiões celestiais. Isso, palavra de fé, quando ele estava vivo, já apontando para o milênio. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa bênção aqui não é bênção material que vem do céu, não. É assentado nas regiões celestiais, acesso ao trono de Deus. Isso é bênção. Acesso ao trono de Deus no milênio. Isso é bênção espiritual que Paulo está falando, ok? Efésios 2, versículo 5 e 7. Vamos ver também isso. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pegou, pessoal? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deu para você entender? Essas bênçãos espirituais não tem nada a ver com bênção vinda do céu. É o fato da igreja subir e descer, tá? Durante o milênio, indo para o céu e voltando, indo para o trono de Deus e voltando para a terra, no tempo de Ezequiel. São as bênçãos que Paulo falou, bênçãos espirituais, nada a ver com prosperidade. Então, viu só o que Paulo pensava sobre a igreja, assentada nas regiões celestiais, quando ensinava a igreja de Éfeso? Deu para você perceber que bênçãos espirituais, assentados nas regiões celestiais,
com bênçãos vindas dos céus, não tem nada a ver com bênção material, com cura, com bênção disso, daquilo outro. A bênção ali espiritual é subir e descer no trono de Deus no milênio, ok? Então se percebe, pessoal, que Paulo usava o termo assentado nas regiões celestiais e Cristo usava o termo trono, e Paulo usava assentado nas regiões celestiais. Tudo a mesma coisa. Então, no milênio, Cristo, do seu trono em Jerusalém, regerá as nações. E a igreja glorificada corrigerá as nações nas regiões celestiais, desde o templo de Ezequiel até o terceiro céu. Andar 3, onde fica o trono de Deus. Tá dando para você entender? Que coisa extraordinária é o processo para entrar no milênio? Então, é isso que eu estou falando nessa primeira parte aqui do estudo, né? No milênio, a igreja glorificada sentará em tronos no céu e estará tanto na terra como no céu, trono de Deus, para adorá-lo e descer para corrigir as nações no milênio. Dando para entender? Tá pegando? A igreja sobe e desce no milênio. Vai adorar Deus no céu e desce para corrigir as nações com Cristo lá em Jerusalém no tempo de Ezequiel, no milênio. Paulo dá dicas da igreja durante o milênio ao falar de, presta atenção, os termos que Paulo usou quando fala da igreja no milênio. Assentados nas regiões celestiais, séculos vindouros, que são os séculos dentro do milênio, né? Toda a família, tanto no céu como na terra, largura, comprimento, altura, profundidade da nova Jerusalém. Ok? Tá dando para você pegar? Estamos nos entendendo? Esse é o processo para entrar no milênio, no governo de Cristo, de 1000 anos na Terra. Então é assim: largura, comprimento, altura, profundidade em formato de cubo. É o modelo da Nova Jerusalém que descerá do céu para a terra. Isso após o milênio. Mas em Efésios, capítulo 3, versículo 14 e versículo 18, Paulo está nos indicando que a igreja no milênio e nos dias atuais de Paulo e o nosso, é uma linguagem de fé, tá? Linguagem de fé é isso. Mesmo estando na terra, temos acesso à nova Jerusalém celestial. Nós não fomos ainda, mas nós já temos acesso na linguagem de fé. Onde está o trono do Eterno? Isso porque a igreja será glorificada no milênio e hoje, ou nos dias atuais, isso é uma expressão de fé ao dizer: assentados nos lugares celestiais com Cristo. Ok? Muito top, não é, pessoal? Paulo chama isso de assentados nos lugares celestiais com Cristo. Deu para você entender? Então, em Efésios 1, versículo 3, e Efésios capítulo 2 e versículo 6, Paulo diz isso. E mostra isso também em Efésios 2, versículo 7, que aquilo que estava acontecendo ali, na visão de Paulo, é testemunho para as nações nos séculos vindouros. Esses séculos vindouros são os séculos vividos dentro do milênio, ou seja, durante o milênio, as nações verão a igreja glorificada, tendo acesso ao céu, e verão tudo isso como as abundantes riquezas da sua graça pela
sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Isso está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 7. Então, amados, olha só. Essa é a grandeza do reino da glória de Cristo. Muitos crentes não sabiam disso, muitos pastores não sabem disso. Isso é a glória do reino de Cristo na terra. A igreja está sentada nas regiões celestes, ela vai subir do céu e descer para a terra em Jerusalém, no trono de Ezequiel, tá? Jesus será regente e a igreja corregente das nações no milênio. E isso é testemunho para as nações no milênio. Impressionante esse tópico 3, pessoal, que é o processo para entrar no reino milenar de Cristo na Terra. Vamos agora continuar com o tópico número 4. O nome é restauração literal da nação de Israel para entrar no milênio. Olha só a restauração da nação de Israel para Jesus reinar no milênio. Vamos lá para você entender. A base desse tópico 4 é Ezequiel capítulo 20, do versículo 40 até o 44, tá? E para você entender fielmente a restauração literal da nação de Israel para entrar no milênio, nos versos 40 ao 44 do capítulo 20 de Ezequiel, você precisa dominar o assunto das duas casas de Israel, judeus e gentios. E eu falo nesse assunto aqui no canal de forma bem plena e clara. Volta lá e procura esse estudo das duas casas de Israel aqui no meu canal, ok? Para você entender esse estudo que eu estou dando para vocês aqui. É preciso fazer também, pessoal, distinção do povo judeu no ponto em que envolve as 12 tribos de Israel e as duas casas de Israel, judeus e gentios. Você precisa entender as duas casas de Israel, judeus e gentios, para você compreender o tempo de Ezequiel e o reino de Cristo na terra. Tá? Reconstrução e prosperidade da terra de Israel na restauração. Ela vai ser restaurada, né? Então veja só, a restauração da terra de Israel implica na reconstrução de cidades lá em Israel, estradas e do templo de Ezequiel em Jerusalém, tá? E na prosperidade e alegria do povo. É isso que fala de restauração, de edificação, tudo isso, que será restaurado a seu país natal, ou seja, vai ter bênção para os judeus que vão voltar para o país deles restaurado, já com o templo de Ezequiel edificado por Cristo, né? E literalmente haverá ação direta do próprio Deus na terra, quando for restaurar a Israel, né? Vai haver também nos animais, nas árvores, nas vegetações, no sol e na lua, tá? A ação imediata de Deus para restaurar a nação de Israel e viver no milênio. Haverá também a ação do homem sobre o governo superior de Cristo, ou seja, o homem também vai trabalhar na construção da nação de Israel no milênio, onde será estabelecido leis para todo tipo de serviços realizados na restauração da nação e tudo isso no milênio. Essas leis aqui são leis do templo de Ezequiel, não tem nada a ver com lei ou a Torá, são leis que vão ser estabelecidas por Deus dentro do templo de Ezequiel, lá no milênio em Jerusalém. Promessa e paz em Israel na restauração. Então veja só, vai ter paz e restauração na nação de Israel durante o milênio no governo de Cristo. A única vez que houve paz em Israel, pessoal, vocês sabem disso, foi no governo de Salomão, tá? Foi um tempo que as nações subiam para Jerusalém para contemplar a grandeza do reino de Salomão. Lembra disso? Rainha de Sabá, os reis e etc. Esse tempo de paz hoje em Israel não existe.
Isso só foi no tempo de Salomão. Isso não existe hoje. E é impossível isso acontecer. Vocês sabem muito bem das guerras, dos conflitos que estamos tendo lá em Israel, né? Mas no governo de Cristo, em Jerusalém, na Israel restaurada, a paz reinará muito além daquela que houve no governo de Salomão. Ok? Pois Cristo será rei sobre toda a terra. A restauração também envolve a promessa de uma nova aliança entre Deus e o povo. Aliança entre Deus, os judeus, Deus e as duas casas de Israel, judeus e gentios, com a esperança de um reinado de paz e justiça, onde a igreja glorificada terá sacerdócio santo segundo a ordem de Melquisedeque. Então o templo vai ser restaurado, a nação vai ser restaurada, a cidade vai ser restaurada, e os judeus adoquistas terão sacerdócios segundo a ordem de Zadok, e isso sobre a regência e sacerdócio superior da Igreja de Cristo, que vai estar sob a ordem de Melquisedeque, né? E a igreja vai estar, então, corrigindo as nações e os zadoquistas judeus no templo de Ezequiel, ok? Pegou? Tópico número 5, processo para entrar no milênio. Vamos lá, o tópico 5 é a divisão da terra para as 12 tribos naturais e a herança das cidades das nações para a igreja no milênio. Então tem terra para os judeus em Israel e cidades para a igreja no milênio. Vamos lá. Eu recomendo a leitura, para você entender esse tópico aqui, a leitura prática em Ezequiel 47 e 48, Lucas 19, Apocalipse 5, tá? Para você entender e compreender e dominar bem o assunto das divisões das terras por herança para as 12 tribos de Israel e a herança de recompensa para a igreja glorificada, que será as cidades das nações, ok? Dando para entender, pessoal? Tá pegando aí o processo para entrar no reino milenar de Cristo, e que a igreja vai receber cidades e os judeus vai receber terras. No milênio, a igreja glorificada é o Israel espiritual de Deus, que são as 12 tribos restauradas na cruz por Cristo, que no milênio receberão as cidades das nações por herança. Olha só que coisa extraordinária. A igreja vai receber nações por herança no milênio. Esse é o galardão da igreja. Cidades por herança. Essas cidades por herança está em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 29, verso 32 a 34, ok? Então a igreja vai reinar sobre essas nações no milênio como nação santa. Nação santa é as 12 tribos restauradas. Já o Israel natural é as 12 tribos no primeiro período da casa de Israel, que se espalharam entre as nações após divisão do reino de Israel. Tá? Então Deus, para cumprir propósito com a nação de Israel, unirá novamente no milênio as 12 tribos dispersas e repartirá terras por territórios em Israel para as 12 tribos plantarem e cultivarem a terra. Isso no milênio. Essas 12 tribos aqui é as 12 tribos naturais de Israel e não as 12 tribos restauradas, tá? Então, no milênio, a igreja glorificada, que é a nação santa, receberá cidades das nações e Israel
dos judeus restantes receberão terras em Israel. Essas terras virá como territórios, né, estabelecidos por Deus, ok? Em Ezequiel 47, versículo 13 ao versículo 23, então Ezequiel 47, do verso 13 ao verso 23, o Eterno mesmo fez promessas de dar por herança a terra de Israel para as 12 tribos. E a promessa terá cumprimento no milênio, onde Cristo será o rei, regente no milênio em Jerusalém, ok? E o Eterno ainda diz que todos os estrangeiros das nações que peregrinarem nos territórios das 12 tribos de Israel e que gerarem filhos no milênio, terão parte de herança da terra de Israel. Lembra? E olha como Deus é misericordioso, né? E ainda serão aceitos como filhos naturais de Israel entre as 12 tribos durante o milênio. Olha que coisa fantástica, que plano extraordinário Deus monta, tá? Está montado para isso acontecer literalmente quando a nação de Israel for restaurada no milênio, ok? Essa explicação foi do 47 de Ezequiel. E o 48 também do livro de Ezequiel, pessoal, os territórios da terra de Israel são separados e dados como herança para as 12 tribos, tá? Isso no capítulo 48. Essas 12 tribos são as 12 tribos naturais de Israel que foram unidas no milênio. Jesus chamou elas de novo lá no milênio, né, no governo de Cristo, em Jerusalém. Essas 12 tribos não são as 12 tribos restauradas por Cristo na cruz, que é a igreja glorificada na segunda vinda de Cristo, ok? E esses que foram glorificados, as 12 tribos que uniram a Cristo na cruz, serão o Israel espiritual de Deus, que é a nação santa que Pedro se referiu na sua carta. Ok? Está dando para você dominar bem o assunto? Está prestando bem atenção no estudo? Ok. Bom, então a divisão das terras por territórios para as 12 tribos de Israel é bem detalhado, pessoal, isso é bem explicado nos capítulos 48 e 47 do livro do profeta Ezequiel. Leia isso com a mente iluminada pelo Espírito Santo. E não pode deixar os capítulos 40 ao 48 de Ezequiel apenas amarrado no contexto espiritual. É o que a maioria fazem. Deixa o capítulo de 40 ao 48 de Ezequiel só no contexto espiritual e perde revelações no literal, né? A maioria fazem isso, né? Então, perdem revelações escatológicas e proféticas que estão escondidas nesses capítulos. Ou seja, dentro do capítulo 47, do capítulo 40 a 48 de Ezequiel, existe revelações proféticas escondidas ali, que vão se cumprir no milênio, no contexto literal, onde envolve judeus, Israel, a igreja glorificada no tempo de Ezequiel, no governo de Cristo, e envolve o próprio Cristo também, ok? Então, é preciso entender e compreender todo o processo para entrar no milênio. Isso que eu estou falando aqui nesse tópico, né? Que é a parte 1 do estudo. É preciso entender o processo para entrar no milênio, onde se estabelecerá o governo mundial de Cristo na terra de Israel, em Jerusalém. E não somente
em Ezequiel 47, pessoal, e 48, fala sobre a repartição por herança das terras para as 12 tribos de Israel e também, tá, a repartição das cidades, das nações para a igreja glorificada, né? Que ela vai receber herança, que é as nações restantes da terra para reinar sobre ela. Então, elas, né? A igreja então vai receber a herança das nações, ou seja, a herança da igreja no milênio é as nações, as cidades do mundo serão dadas para a igreja reinar sobre elas segundo a ordem de Melquisedeque, que é dada por Cristo, ok? Então, existem outras passagens bíblicas que falam de tudo isso que eu estou falando aqui, sobre terras por herança para as tribos e herança para a igreja, que é as nações. Interessante, né? A igreja vai ter nações, vai ter cidades como herança no milênio. Quem vai dar é Cristo, ok? Então, presta atenção. Importante isso aqui, ó. Tanto as 12 tribos restauradas na cruz por Cristo, que é a igreja glorificada, que torna o Israel espiritual de Deus, que será a nação santa, que desenvolverá o sacerdócio santo, segundo a ordem de Melquisedeque, que são os reis e sacerdotes de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, também falado por Pedro em sua carta, reinarão sobre a terra no milênio, como também as 12 tribos da primeira casa de Israel, o Israel natural, que é o Israel natural, também elas, as 12 tribos, no milênio, que é o Israel natural dos judeus, junto dos judeus zadoquistas, terão sacerdócio. Lembra que a igreja vai ter sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, e os judeus zadoquistas terão sacerdócio importante no milênio, na regência de Cristo, para restaurar todas as coisas, onde depois do milênio e do juízo final do trono branco, Cristo passará todas as coisas para o Pai, que governará no trono eterno sobre todas as coisas na eternidade, onde entraremos para o 8º dia, que será semanas sem fim na eternidade. Ok? Dando para entender? Estamos nos entendendo? Então, na eternidade, no 8º dia de semana sem fim, Deus será tudo em todos. Então, pessoal, olha só, no milênio, as 12 tribos naturais de Israel e as 12 tribos restauradas por Cristo na nova aliança, restauradas na cruz de Cristo, que será a igreja glorificada na segunda vinda de Cristo, terão e farão serviços importantes junto com Cristo no milênio. Então, a igreja glorificada e os judeus zadoquistas, papel importante no milênio com Cristo. Sendo que as 12 tribos restauradas por Cristo, olha só, as 12 tribos restauradas por Cristo na cruz, que foram glorificadas na vinda de Cristo, por ser igreja fiel e glorificada, terão acesso, né? Ela terá acesso, a igreja terá acesso ao céu no milênio. Já as 12 tribos naturais de Israel, os judeus zadoquistas, os judeus ortodoxos, né? Incluindo os gentios convertidos que não foram fiéis, né? Que não foram fiéis ao Messias, e por isso
eles não foram glorificados como igreja, não terão, tá? Não terão acesso ao céu. Somente a igreja glorificada que terá acesso ao céu no milênio. Esse foi o tópico número 5. Aguardo você no tópico número 6 no próximo vídeo.